Participação de vocês aqui junto conosco. Estruturamos esse bate-papo junto com a Stone e o DB Voice, porque a gente tem feito muitos trabalhos de multijurisdições e a gente acha importante, a gente estava até um pouquinho antes conversando, que o trabalho de investigação é um trabalho que pressupõe o trabalho tanto dos advogados quanto do time forense. Não dá para a gente trabalhar só advogado, nem só o time forense, que é um trabalho que, quando ocorre em vários países e tem multijurisdições, é importante que a gente tenha a expertise e o conhecimento dos advogados brasileiros em conjunto com os advogados americanos, e não somente após o trabalho de investigação sido feito e na parte de defesa e de repente uma leniência, uma colaboração. É importante que esse trabalho seja desde o início, porque existem distinções do direito brasileiro e americano, a própria forma de estruturar as investigações, os inputs que são necessários em cada uma dessas legislações, e que a gente sempre recomenda aos nossos clientes, quando a gente faz um trabalho com multijurisdições, de trabalhar desde o início em parceria. Essa parceria ela é muito frutífera e muito importante. Então, eu quero agora apresentar nossos parceiros desse bate-papo. O Steven Newman é sócio da Stone Turney, uma empresa global de consultoria na área de compliance, monitoramento, investigações, disputas comerciais e data analytics. Ele é o sócio responsável pelo escritório da Stone Turney no Brasil desde 2018, foi nomeado em 2020 um dos 21 líderes globais pela Who's Legal Investigation Forensic Accounts, e ele também é Visiting Professor da FGV no Rio de Janeiro. Daniel é associado sênior da equipe de White Collar e Regulatory Defense do DB Voice em Clinton, em Nova York. Ele tem atuação dupla tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e ele se mudou para os Estados Unidos em 2011. E um ponto super interessante do Daniel é que ele lidera um grupo, que eu acho que vários de vocês podem fazer parte, se vocês são advogados com menos de 41 anos, um grupo de advogados de escritórios brasileiros e americanos especializados em white collar, com muitas discussões de temas que a gente vai fazer agora. O Zé Guilherme Berman é meu sócio em compliance, mas também atua na área de infraestrutura, regulação e assuntos governamentais, com atuação ampla na esfera administrativa e contencioso judicial. Ele, antes de ingressar no BMA, foi assessor jurídico da Secretaria de Estado e também da SEDAI, e é professor de Direito Comparado e Compliance da PUC-RJ. O João Bonvitino, que é nosso advogado sênior da área de compliance com especialização em investigações, vai participar conosco como mediador, e eu, Ana Carolina, sou sócia da área de compliance e mercado financeiro do BMA. Na nossa atuação no BMA, antes da gente começar a discussão, a gente trabalha com compliance do início ao fim. A gente tanto assessora na prevenção e montagem das estruturas, como também nas investigações e condições de monitoramento, até a parte de defesa. E a gente tem um time multidisciplinar que a gente entende que assessora muito nessa parte de compliance. O nosso tema de hoje é Data Analytics nas investigações, e a gente vai falar sobre a análise de dados, não somente sobre a parte da inteligência artificial, que é um assunto que hoje em dia ganhou uma importância muito grande em todas as investigações e também em outros trabalhos separados das investigações, mas também do próprio conceito da estruturação dos dados, do que você está procurando para fazer uma investigação bem feita. E a gente estava até discutindo um pouco antes que um dos assuntos que a gente gosta de conversar é que as investigações elas ampliaram o leque. Antigamente, principalmente no Brasil, e o Daniel vai falar melhor que isso já é uma prática nos Estados Unidos, as nossas investigações começaram muito para a parte de corrupção, tinha também investigação para CAD, mas quando veio a nossa legislação de anticorrupção, focado no assunto corrupção, e aí se estendeu um pouco para a fraude, depois para a parte de assédio, e hoje em dia a gente utiliza muito a investigação para várias áreas, para a parte de contencioso, muito em linha com o direito americano de tentar fazer o e-discovery, como também na parte de M&A. Então, disputas societárias, análise de informações, defesa de executivos em casos diversos, a gente tem utilizado muitas investigações nesse conceito de olhar o que a gente quer investigar, analisar os dados que a gente tem na mão e melhorar a procura por essas informações. Então, escolher
determinar quais são os dados que a gente quer investigar, seja frequência dos contatos, as relações entre as pessoas, os entendimentos tratados com players externos e players internos, até para a gente poder ampliar o leque das investigações. A gente teve um caso no escritório em que era uma análise, por exemplo, de fornecedor, em que você utiliza muito a parte de investigações para rebate, fraudes, discussões de kickback. Quando a gente for analisar aquele fornecedor, a gente, fazendo uma busca por aquele fornecedor, a gente analisou outras players que poderiam se relacionar com aquela empresa. E aí a gente foi ampliando o leque, discutindo com outras áreas, não somente suprimentos, mas as áreas que contratavam, as interligações internas na companhia, colocando uma análise do tempo, o que faz com que fique muito mais fácil para quem a gente quer apresentar a investigação, seja uma autoridade ou até o time de compliance ou alta administração da empresa, possa entender exatamente o que foi analisado, o que foi discutido, quais são os resultados daquela investigação. A gente entende que com a pandemia, nesse momento, isso foi incrementado. A gente sabe que uma parcela grande dos integrantes das empresas estão em home office, então seus sistemas também não estão sendo tão bem utilizados. Tem uma troca enorme de e-mails e mensagens. Aqui no Brasil, principalmente, é utilizado muito o WhatsApp. A gente sabe que nos Estados Unidos utilizam outros sistemas de mensagem. E o WhatsApp quase sempre é trocado pelos celulares. Nem sempre as empresas têm acesso aos celulares dos seus integrantes. Esse trabalho em casa e virtual em grande parte do tempo cria também uma dificuldade, uma problemática própria na parte das entrevistas, em que a gente percebeu que existe um receio e até um pouco por parte da nossa cultura de brasileiro, de como fazer uma pergunta mais instigante ou dura para a pessoa em casa, como treinar a pessoa a saber onde ela deve estar para que isso fique mais reservado, como coletar esses equipamentos que as pessoas têm em casa e o espelhamento sem criar nenhum mal-estar que pode depois criar um problema maior para a empresa. Então, todas essas dificuldades, elas estão sendo analisadas agora nesse momento e a gente imagina que isso vai ser um aprendizado grande para o futuro, porque, no fundo, a gente imagina que esse novo normal, teremos muitas pessoas ainda trabalhando nas suas residências, o home office vai passar a ser algo mais usual e, com isso, as empresas têm que ter uma outra sistemática de fazer as investigações e a análise de dado é uma ferramenta muito positiva para isso. A gente utilizava no passado muito mais, o Steven vai falar isso, a análise de dados para dados financeiros, isso foi totalmente alterado, principalmente com toda a parte tecnológica, o input da inteligência artificial, como utilizar a coleta dessas informações e não só coletá-las, mas também aprender com elas, né? Novas linhas do que você tem que analisar, isso é muito importante. Nós, advogados e pessoal do Forensic, conseguimos fazer uma parte do trabalho só a gente, mas a gente precisa ter toda essa tecnologia por trás, porque hoje em dia, com a quantidade de dados digitais, são cada vez mais documentos, informações e mensagens que são trocadas. Então, um trabalho que poderia levar muito tempo, hoje em dia, com um bom planejamento de uma investigação, com métricas e dados do que efetivamente a gente está querendo analisar, isso é defensável perante as autoridades, tanto administrativas como judiciais, como o Zeca vai falar daqui a pouco. Então, essa era uma pequena introdução. Eu quero passar a palavra agora para o Zeca, falar como está sendo a aceitação dessa utilização da análise de dados e da investigação nesse formato. E depois o Steven e o Daniel vão falar também sobre os aspectos deles. Obrigado, Carol. Bom dia a todos e todas. Prazer estar com vocês aqui, ainda que virtualmente. Espero que em breve a gente possa fazer um evento desses presencial para recebê-la, seja no BMA ou em algum outro lugar e a gente possa se encontrar, trocar aperto de mão, abraço, tudo aquilo que está deixando de fazer nesse período. Bom, como a Carol falou, a gente aqui no BMA tem uma área integrada. A gente procurou integrar, na verdade, profissionais que eram de áreas diferentes dentro do guarda-chuva do compliance, pensando no ciclo inteiro, né? Desde a prevenção, de você evitar que haja algum tipo de problema, de fraude,
execução, algo do tipo, de desconformidade em geral, até o final da linha, né? Até o contencioso, no caso do ajuizamento de uma ação de improbidade, enfim, principalmente trabalhando para empresas, que é o foco da atuação do escritório. E eu, pessoalmente, passei a fazer parte da área, já estou no BMA há quase 10 anos, ano que vem eu completo 10 anos, e passei a fazer parte da área justamente porque trabalhava nesse final, né? Dos processos, em ações de improbidade, algumas negociações para acordo de leniência, e aí a gente, em algum momento, sentou, conversou e entendeu que fazia sentido reunir esse grupo, deixar o grupo junto, e desde então passei a conviver com pessoas que têm uma formação com essas ferramentas tecnológicas muito mais profunda do que eu. Ainda estou aprendendo bastante, aprendo muito com o João, aprendo com os nossos parceiros de forensics que nos auxiliam em diversos trabalhos, como o Steven, e tento olhar isso como, assim, para que finalidade isso serve. E esse talvez seja um ponto importante, porque quando uma empresa decide realizar uma investigação interna, ela pode fazer isso por diversas razões. Porque houve uma denúncia pelo canal de denúncia, ela está buscando um aperfeiçoamento por conta de uma auditoria rotineira que identificou alguma irregularidade, enfim. O ponto existem diversas razões para se iniciar uma investigação e existem diversas finalidades que você pode ter com o resultado dessa investigação. Então, quando a empresa decide conduzir uma investigação, e essa investigação, como acho que principalmente o Steven vai falar, que tem muito mais base do que eu, ela vai depender intensamente de ferramentas de análise de dados, de inteligência artificial, machine learning, etc. Ela vai ser realizada e ela vai apontar suas conclusões. E a empresa precisa tomar aquela decisão. Bom, o que eu faço com isso? Eu identifiquei uma desconformidade. Isso pode servir para eu aperfeiçoar os meus sistemas de controle. Isso pode servir para eu demitir um funcionário que foi responsável pela desconformidade. Isso pode servir para eu procurar as autoridades para relatar a irregularidade e, eventualmente, se a empresa tiver responsabilidade, tentar negociar uma saída consensual, um acordo de leniência, algo do tipo, para proteger a empresa contra essa desconformidade. Eu posso não fazer nada. A empresa pode olhar e falar, bom, tudo bem, vida que segue, foi um acidente, foi algo que acontece. E a gente precisa ter uma preocupação muito grande com a forma como essas provas são coletadas e como a investigação é conduzida. Então, a investigação, quando ela tem por finalidade o aperfeiçoamento dos sistemas da própria empresa, você pode ter um pouco menos de rigor na forma como ela é conduzida, porque o aproveitamento daquilo vai ser interno, então você não tem preocupação, por exemplo, sobre a licitude de uma prova num processo penal futuro que decorra daquele fato que está sendo apurado. É claro que, ainda assim, tem que ter cuidados, porque você não pode, na investigação, criar um problema trabalhista, por exemplo. Então, invadir a privacidade de um funcionário, ter um dado ilicitamente, que a empresa não poderia ter acesso e usar esse dado para qualquer coisa, é um fim ilícito e pode gerar uma responsabilidade da empresa. Então, claro que é preciso ter cuidado. Mas é preciso ter menos cuidado do que se você está fazendo uma investigação com propósito criminal, com propósito defensivo, investigação defensiva, ou de negociar uma acordo de leniência, porque aí você precisa preservar a rigidez da prova. Não adianta eu ter o dado, eu preciso pegar esse dado e poder utilizá-lo lá na frente. Essa é uma preocupação que tem sido cada vez maior. A gente, no final, na virada do ano, de 19 para 20, teve o pacote anticrime, a aprovação de uma série de mudanças no Código de Processo Penal, inclusive para tratar de um tema que não tinha disciplina, que é a cadeia de custódia da prova. Não é um tema especificamente relacionado à prova eletrônica, porque a cadeia de custódia ela deve ser preservada em qualquer tipo de prova, mas que tem uma aplicação bastante importante na obtenção das provas eletrônicas. Porque não adianta nada você conseguir a prova, chegar lá na frente e ela não poder ser utilizada, porque foi obtida ilicitamente. E o rompimento da cadeia de custódia é um dos critérios para se definir se a prova é ilícita. Você não tem como
garantir a autenticidade daquele dado, eu não posso utilizá-lo. Esse é o racional. E aí entram vários cuidados que se deve ter. Então, é importante ter em mente sempre a finalidade. Então, estou fazendo uma investigação, detectei uma irregularidade, é para correção interna. Então, tudo bem, eu não preciso me preocupar tanto em documentar tudo. Então, por exemplo, se eu fizer o espelhamento de um HD, a gente, por prática, faz isso geralmente na presença de um notário, para lavrar uma ata notarial, atestando que o procedimento foi realizado adequadamente, né? Agora, se for uma investigação sem qualquer propósito externo, talvez você possa dispensar essa formalidade. Não, estou só fazendo uma apuração aqui interna, aperfeiçoando meus sistemas. Eu deixo de ter uma preocupação, talvez deixe de ter um custo que pode ser revelado desnecessário. Quando é um trabalho mais intenso, não, aí eu preciso ter toda a formalidade possível para garantir que aquilo está sendo conduzido da forma mais adequada, sem que haja um rompimento da cadeia de custódia, sem que haja um comprometimento da evidência, porque essa evidência ela é usada. E aí chegamos no ponto principal aqui da minha fala, as evidências coletadas em investigações internas com suporte de análise de dados têm sido amplamente utilizadas em diversas esferas. Então, quando você vai, por exemplo, negociar um acordo de leniência, muitas vezes há uma verdadeira transferência da investigação do poder público para o particular. O poder público não faz uma investigação, não tem um inquérito policial, não tem uma coleta de provas. Em alguns casos, claro, tem negociações de acordos relacionados a fatos que são investigados na esfera policial. Mas alguns não. Alguns é uma coleta que foi feita inteiramente pela empresa, internamente. Ela pega esses dados e leva para as autoridades para discutir a negociação do acordo de leniência. E as autoridades precisam validar esses dados. Seja a controladoria da União, do Estado, do município, seja o Ministério Público, ele vai precisar olhar esses dados e reconhecer como válidos. Tá, ok, essa informação é confiável. Porque é com base nessa informação que eles vão enquadrar os ilícitos que estão sendo descritos, eles vão calcular o valor da multa, vão calcular o valor a ser ressarcido, vão calcular o disgorgement of profits, a restituição do lucro de um contrato indevidamente obtido. Então, eu preciso ter uma investigação segura, com dados confiáveis, para as autoridades validarem e poderem se sentir confortáveis para celebrar um acordo nesses termos. E a mesma coisa em juízo. Se eu decido fazer uma investigação defensiva, ou seja, eu entendo que a empresa precisa se defender de uma possível acusação, mas não tenho a intenção necessariamente de propor um acordo, porque entendo que não houve falha, porque não é nossa responsabilidade, enfim. Ou até porque a prova para condenação eu considero fraca. As razões são razões estratégicas. Mas a empresa, na sua investigação, ela precisa também obter os dados mais confiáveis possível para poder chegar em juízo e apresentar esses dados. E ter esses dados referendados pelo juiz ou por um perito que vai investigar, apurar como isso foi feito. Isso tem acontecido e a gente tem visto com muita frequência a utilização de dados para fins de defesa e de acusação. Tá? Então, há vários casos em que não é possível apontar com precisão qual é o dano, um sobrepreço, um superfaturamento naquele determinado caso, e tem se utilizado ferramentas de análise de dados. Acho que um caso muito emblemático, que está se tornando aí uma espécie de paradigma, é a forma como o Tribunal de Contas da União desenvolveu uma metodologia para calcular sobrepreço em contratos cartelizados. Eles fizeram um estudo econométrico, que não deixa de ser uma análise de dados, me corrija aqui se eu estiver errado. Fizeram um estudo econométrico comparando o valor dos contratos em licitações cartelizadas com o valor dos contratos em licitações não cartelizadas. E chegaram a uma conclusão geral. Na verdade, não é tão geral assim, porque esse estudo ele trata de contratos com a diretoria de abastecimento da Petrobras. Então, foi um estudo feito no âmbito da Lava Jato mesmo.
Mas eles dizem, com 99% de segurança, não são advogados falando, então é mais fácil de acreditar, eles dizem com 99% de segurança que em contratos carteirizados há um sobrepreço de 17%, em média. Isso é uma prova? Isso é isso equivale ao resultado de uma perícia feita naquele contrato que constate aquele sobrepreço? Eu digo que não, não é. Muito embora os técnicos digam que com 99% de certeza houve esse sobrepreço. Eu não vejo isso como uma prova, no sentido processual jurídico do termo. Mas isso já está sendo utilizado em tribunais. Já vimos condenações, inclusive em segunda instância, usando esse parâmetro. Em caso de obras carteirizadas, obras que não têm nada a ver com Petrobras, obras que não têm nada a ver com a diretoria de abastecimento, de outro setor, mas o tribunal pega esse estudo e fala, olha, existem estudos, que aí não é só o TCU, existem outros estudos de entidades de defesa da concorrência, de ACDE, que apontam para existência de sobrepreço em casos de cartel nessa média de 15% a 20%, e o tribunal simplesmente aplicou isso como um dano presumido. Como advogado, eu acho um absurdo. Mas não deixa de me interessar como tem ali uma análise de dados feita de uma forma muito inteligente, o estudo é muito bem feito, isso tem que ser reconhecido, e sendo usado processualmente por uma condenação. Isso está acontecendo. Isso é uma realidade. Então, cabe a nós, advogados, aprender, eu acho, né, o nosso dever é isso que eu tenho tentado fazer nos últimos anos, é aprender para que essas ferramentas são úteis, como é que elas podem nos ajudar, e usar na defesa dos nossos clientes da melhor forma possível. Então, isso é um trabalho muito interessante. Eu reconheço que tenho aprendido bastante com a turma da área, gosto, interesso, embora não seja especialista, e espero aprender um pouquinho mais agora. Então, vou encerrar por aqui, passar a palavra para o Steven, essa ordem, né? E aprender um pouquinho mais. Muito obrigado. Obrigado, Zeca. Bom dia a todos e todas. Um prazer participar junto com vocês. Gostaria de agradecer ao BMA e TV Voice, parceiros de longa data. Pelo que vocês já notaram no meu sotaque, não sou brasileiro, sou um estrangeiro brasileirado já, de uma ilha holandesa chamada Curaçao, somente 160 mil habitantes, aí no Caribe, 60 quilômetros da Venezuela. A gente já sai de lá falando 4 idiomas. Daí eu trabalhei nos Estados Unidos nos últimos 21 anos e também no Brasil. E aí aprendi a língua portuguesa, qual foi a minha quinta idioma que aprendi nos últimos 15 anos trabalhando com o Brasil, no qual 6 anos morando no Brasil. Então já peço desculpas pelo português, mas tenho certeza que vocês conseguem me entender. Bom, entrando no assunto de hoje, eu vou dividir a minha apresentação em duas partes. A primeira parte sobre o que é Data Analytics, o porquê o Data Analytics, e a segunda parte, um exemplo de estudo de caso. Para facilitar nossa conversa, vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu fazer isso aqui. Tá? Bom, vamos lá. O que é o Data Analytics? Em resumo, apurando uma mega quantidade de dados e converter dados em informação com viés analítico e identificar anomalias numa investigação. Tudo isso é uma combinação de ciência de dados, de computação, matemática e soluções de tecnologia. Então, ele é um miolo, né? Trazendo a parte de ferramentas, informações de uma investigação, projeto de compliance, disputas comerciais, inteligência de negócios e da informática, a gente traz tudo junto.
né? Por que é o Data Analytics? Um ponto importante é ganhar eficiência para uma abordagem mais completa e abrangente numa investigação. O segundo ponto, fazer conexões dentro de dados e entre os conjuntos de dados para descobrir relacionamentos complexos. Existem dados contábeis, de compras, de reembolso de despesas, de RH, da CRM, enfim, mapear conexões entre fornecedores, clientes, funcionários e terceiros. É infinito as formas que a gente pode fazer a conexão entre os dados. Um terceiro ponto é importante sair do detalhe e conseguir ver o big picture através de visualizações como dashboards. E qual é um ponto importante para poder fazer as perguntas corretas, né, numa investigação? A Data Analytics ele envolve vários pontos, como formatação e estruturação de dados não estruturados para análise, né? Que você pode ter vários dados que por si só não significa tudo, tem que converter em informação, né? Então tem que formatar isso, tratar os dados para poder processar os dados e trazer informação para a tomada de decisão. Ele envolve também compilação de grandes quantidades de informações em vários conjuntos de banco de dados, né? Envolve criação de modelo de impacto das variáveis, contando uma história por meio de visualizações informativas. Envolve fornecimento de insights e explorar oportunidades, tendências, anomalias. Tudo em viés de investigação é super importante e a gente entrega essas informações para os advogados num projeto de investigação. Exemplos de procedimentos, até para explicar a vocês aqui, pode ter um inventário de dados e verificações de integridade de dados. Então, não somente converter dados em informação, mas também poder verificar a integridade de dados, ou seja, se os dados foram manipulados ou não. Tá? Também pode usar uma questão de organizar os dados, né? Tem vários bancos de dados, a gente pode simplificar e organizar uma forma que os nossos parceiros podem usar na investigação. Tá? Bom, tem análise estatística, tem mapeamento de relacionamento que eu tinha falado, tem o uso de dados de risco de terceiros, teste de dados, pontuação do risco, e tem bastante exemplos que a gente pode dar aqui. Eu vou entrar aqui em resumo. Data Analytics faz o que? Ele ajuda na análise de dados complexos financeiros, contábeis e de negócios. Então, não só, como a Ana falou, não somente financeiro, mas tem de negócios, tem de operações, tem várias outras áreas que a gente pode usar. Na criação de modelos visuais dinâmicos, né, que dashboards para tomada de decisão e extração dos principais dados para auxiliar empresas e advogados em investigações, compliance e disputas comerciais. De um ponto de vista macro, e trazendo para a nossa discussão de hoje, vejo a Data Analytics entrar em ação com mais frequência nas 3 áreas. O primeiro sendo o âmbito regulatório. Como os órgãos regulatórios estão dependendo mais na análise de dados para detectar fraudes corporativas, espera-se que as empresas façam o mesmo. Eu sei que o Daniel também vai entrar um pouquinho nesse ponto, e vocês vão entender muito mais como é visto nos Estados Unidos. Um segundo ponto é que todo mundo está altamente preocupado com o momento que estamos vivendo agora com a pandemia, né? Com os impactos da Covid-19, principalmente os líderes na área de compras e compliance enfrentam uma complexidade crescente na avaliação das opções e dos fornecedores. Obviamente, existem muitas fraudes nessas áreas que demandam investigações, e não somente no Brasil, no mundo inteiro. Tá? E terceiro momento, que a Ana também falou, é a aplicação avançada de Data Analytics nas áreas de inteligência e TI, que está crescendo muito nesse momento.
Tem algumas indústrias que estão mais à frente do que outros. Mas as áreas de gestão de risco e compliance devem expandir seus esforços para estabelecer ferramentas com capacidade de prever e se proteger no futuro. Tá? Então, só isso aqui é um ponto mais trazendo para a nossa realidade. O próximo slide aqui ele é em inglês, porque até é da empresa Gartner, que sumariza as etapas de Data Analytics. Por que eu quero trazer isso aqui para vocês? Até para mostrar ele mostra uma correlação de complexidade e valor agregado referente à informação e optimização. E ainda separa análise de eventos e que aconteceram no passado e versus o futuro, tá? Entrando um pouco mais no detalhe referente ao passado, tem análise descritiva e análise de diagnóstico. Na análise descritiva, onde que a gente aplicaria Data Analytics, ele fornece uma visão resumida das operações, vendas, finanças, clientes e partes interessadas em um formato fácil de analisar o passado, ou seja, o que aconteceu. É esse o ponto. Por exemplo, o setor financeiro usa análises descritivas para coletar dados de clientes sobre transações de negócio. No contexto de investigação, anomalias são identificadas nessa fase. Posteriormente, uma análise diagnóstica é feita, né? Que é aqui. E ele fornece uma compreensão de por que um evento ocorreu no passado. E geralmente é visto como análise de causa raiz. Aí entra diagrama de Pareto, análise de 5 porquês, 6 sigma, enfim, tem várias formas que a gente pode tratar isso aí. Então, seguindo com o exemplo do setor financeiro, os bancos mantêm registros de erros e de acesso que podem ser usados para solucionar problemas de incidente, né? Então, num contexto, novamente, de investigação, a eficiência e eficácia da Data Analytics é fundamental quando se trata de muito volume de dados. Tá? Então, isso aqui, eu acho que muita gente já sabe, né, do passado, e agora eu quero passar de um lado descritiva, diagnóstico, de uma perspectiva investigativa, ou seja, reativa após um incidente. Agora podemos pensar na análise preditiva e prescritiva de uma perspectiva futura, de tendências, ou seja, pensando mais no comportamento do seu negócio para evitar fraudes. Aqui entra a inteligência artificial e machine learning que o Zeca tinha comentado. Eu vou entrar aqui só para explicar a análise preditiva, só para explicar a diferença. Muitas vezes pode ser considerado como sinais de alerta ou red flags, os cenários que podem ajudar a prever um determinado resultado. A análise preditiva ajuda a prever fraudes e má conduta com base em dados coletados na fase das análises diagnósticas e descritivas. Tá? Um exemplo aqui, até para trazer um pouco para a gente, é fraude de seguros. As seguradoras podem utilizar análise preditiva para rastrear e monitorar possíveis fraudes em reclamações de seguro. Um algoritmo de análise preditiva pode considerar o local e a hora de reclamação, o histórico do reclamante, os dados públicos. Né? Ao aplicar um algoritmo a novos sinistros, as seguradoras podem detectar rapidamente atividades suspeitas, né? Que provavelmente serão fraudulentas, serão colocados em espera e enviados aos investigadores para análise posterior. Nos viés da investigação, aqui a gente pode ver que Data Analytics é usada para fazer correlação de dados e todos os pontos relevantes nessa fraude. E isso inclui documentação levantada pelos advogados, não somente os dados. Né? Como o Zeca falou, tem que poder utilizar os dados como prova. Por final, o quarto ponto aqui, que é a análise prescritiva, que sugere vários cursos de ação e descreve as implicações potenciais para cada um.
usando o exemplo de seguradores, eles podem usar análises prescritivas para aceitar ou negar reidentificações com base em dados de alerta e cenários anteriores. Né? Concluindo, existem muitas oportunidades de aplicar Data Analytics para diferentes casos de fraudes, né, que eu não comentei, mas pode envolver o asset tracing, lavagem de dinheiro, e também aquelas durante a crise que estamos vivendo agora, como manipulação das demonstrações financeiras, insider trading, e voltando na área de compras, qual eu gostaria de mostrar alguns cenários de um estudo de caso. Né? Eu acho que a questão da Covid-19 é sentido em todo mundo, toda parte do mundo, e durante esse estado de emergência, contratos em larga escala estão sendo concedidos sob a contratação direto, ao invés da licitação, porque não tem tempo, né? Então, e ainda sob protocolos de compras muito menos rigorosos do que durante as condições comerciais, como de costume, aumentando assim a probabilidade de fraude e de má conduta. Então aqui eu quero dar um ponto, mesmo assim tem muitos dados nessa tela, mas o ponto é a gente gostaria identificar o fornecedor com grande histórico de sucessos nas contratações. Né? Então, aqui a gente mostra quantas fornecedores XYZ participam em tantas compras e ganhou tantas. Né? Então, porcentagem das vitórias e do total de compra e de sucesso em geral. Então, se você tem um fornecedor que participou de 17 licitações, ganhou 15, o cara ganhou 88%. Isso é um problema? Não é um problema? Depende de cada um. Né? E a gente pode ainda desdobrar por unidade de negócio, dependendo da sua empresa. Né? Então, às vezes, você tem várias unidades de negócio que a gente abre. Então, é um ponto muito interessante a ver. O outro, aqui, a gente pode entrar especificamente, desdobrar um fornecedor com grande histórico de sucesso nas contratações para entender o porcentagem total no período e o que representa no valor total. Esse, converter dados em informação, obviamente tem que complementar com outras análises, mas aqui é chama cenário 1, normalmente a gente começa um ponto de partida e aí você faz um deep dive por ano, por unidade de negócio, por tipo de contratação, enfim, a gente pode ver tudo isso. Um outro exemplo que eu queria trazer aqui, o cenário 2, seria a contratação por tipo de concorrência, que é muito importante. Né? Se a gente foca no gráfico aqui na direita abaixo, a gente pode ver o ano 2014 e 2020, podemos ver que 2015 houve uma contratação direta proporcionalmente maior do que o total dos outros anos. Né? Então, tem 0,45 bi, 450 milhões contra 830 milhões de contratação direta versus licitação. Então, provavelmente esse ano, 2020, seria um ano que tem muito mais contratações diretas. Aí tem muito risco, né? E a gente tem que considerar todo esse ponto que eu estou dizendo. Então, por que tive mais contratação direta nesse ano? Qual é a explicação? Várias amarrações podem ser feitas conforme a realidade da sua empresa. Tá? Então, a gente está comparando proporção de contratação direta e licitação entre valor e quantidade. O outro cenário 2 é comparando a proporção de contratação direta e valor e quantidade por um ano específico. Então, a gente pode abrir um ano específico, a gente pode ver, como eu falei, unidade de negócio que tem contratação direta maior, e a gente tem como ver algumas empresas entendem que eles têm indicador, 80% compra via licitação, 20% compras diretas. Né?
e em grano ou quantidade, é uma questão de cada um, é um tipo de controlar também. O ponto é que a navegação no relatório acaba sendo parte do processo investigativo, né? Puxa um pelo, sai um urso. Então, a gente pode fazer muito mais do que está mostrando aqui. A gente não vai dar tempo para entrar em todos os detalhes, tá? Queria até entrar também uma questão de saber a proporção do dinheiro e fazer um deep dive, ou seja, fazer um filtro por ano para entender o que aconteceu no ano específico. É possível também, quais, nesse caso, no ano 2018. A gente pode fazer um outro análise. Isso é muito interessante, porque que essa tabela que está mostrando, de verdade, antes de colocar isso, a gente tem uma licitação em um valor de 2 bi 129 milhões e acabamos de contratar em valor de 2 bilhões e 33 milhões. Mas o gráfico abaixo, ele mostra por percentual de entre orçado e contratado. Então, você sabe muito bem que se eu orcei X bi, eu acabo contratando 2 vezes X, ou seja, essa linha de porcentagem é porcentagem. Então, aqui a anomalia é 202%. Então, alguém orçou mal ou está cheio de aditivo, que é excelentes formas de fraude através de aditivo, pode ser novamente investigado por que eu custo o dobro que contratei nessa unidade de negócio, né? São pontos muito importantes para a gente seguir em frente. Um outro exemplo é competitividade, ou seja, permite identificar qual competitivo cada licitação foi, bem como se os valores contratados foram acima do previsto. Então, se eu tenho 5 participantes numa licitação e 3 acabaram tendo 3 vencedores, isso pode ser bom ou ruim, dependendo da sua realidade, novamente. Como o Zeca falou, mencionou a questão da cartel. Será que um cartel está sendo formado? Estou convidando 5 participantes, ou tendo somente 5 participantes, do qual 3 ganharam? Então, aqui é uma questão de entender muito bem a questão dependendo se tem concentração de fornecedores. Enfim, aqui só um exemplo geral, pode filtrar por projetos acima do orçado. Aqui somente a gente fez um filtro, me mostra todos os dados e informações do qual as licitações ficaram acima do orçado. Claro, a gente sabe que isso é o foco que a gente tem que entender e entender todas as anomalias. O cenário 3 é bem interessante. Aqui que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma identificação dos fornecedores e o status de due diligence no momento do vencimento de uma licitação. Então, é muito fácil. Muitas vezes alguém ganha a licitação, mas não foi feito due diligence no terceiro ou não está atualizado, né? Então, o ponto, novamente, é conectar vários pontos de dados para entender a situação e fazer um deep dive a partir desse ponto, tá? Os últimos 2 cenários que a gente pode usar é identificar conflito de interesse. Isso aqui é muito interessante, porque ele depende de muitas informações de terceiros e outras bases de dados, mas o ponto é que você consegue identificar conflito de interesse através de data analytics, que muita gente não pensa que é usado para isso, tá? E, finalmente, nesse slide, quantas informações teremos sobre as concorrências que foram ganhas, né? Dessas pessoas que têm conflito de interesse. Qual foi o valor do contrato ganho, etc, etc. E, por último, o cenário 5
a gente faz um cruzamento de bases de dados de funcionários e ex-funcionários e representantes de um dos meus fornecedores. Faz sentido isso, que esse fulano aqui tem um cargo de vice-presidente do conselho e ele é um colaborador de uma empresa terceira, né, de um fornecedor? Novamente, é relevante para incluir essa análise numa investigação aplicando Data Analytics. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou passar agora para o meu amigo Daniel. Obrigado. Obrigado, Steven. Bom dia a todos. Muito obrigado ao BMI e à Stone Turn pelo convite. Obrigado a todos que estão assistindo. É um prazer para mim participar de um debate sobre temas tão importantes e atuais como esses que nós estamos discutindo hoje. Como a Ana disse no começo, eu sou brasileiro, eu advoguei no Brasil, me mudei para cá em 2011 para fazer o meu mestrado e aqui fiquei. E no escritório, no DB Voice, eu trabalho com investigações internas, defesa perante autoridades americanas, compliance e gestão de crise. E muito do que eu faço tem a ver com o Brasil e a América Latina como um todo. Então, a minha visão compartilhada hoje é informada por essa experiência de advogado brasileiro que se radicou nos Estados Unidos. Acho que faz sentido contextualizar um pouquinho o combate à corrupção e à fraude nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, acho importante observar que aqui empresas estão sujeitas à responsabilidade penal, civil e administrativa, e que o Departamento de Justiça americano, DOJ, e a SEC, que é a CVM americana, são as principais autoridades envolvidas no combate à corrupção e à fraude. Eles têm mandatos diferentes, mas juntos dão cumprimento ao FCPA, que todo mundo conhece, a principal lei anticorrupção americana. Quando a gente fala no FCPA, todo mundo sempre pensa nas proibições e punições à corrupção de agentes públicos, mas também vale lembrar que o FCPA requer que empresas que negociam valores mobiliários nos Estados Unidos, como, por exemplo, os ADRs, sigam certas regras contábeis nas suas declarações financeiras e mantenham controles internos adequados. Em segundo lugar, acho importante apontar, como todos aqui sabemos, que as autoridades brasileiras e americanas têm cooperado com cada vez mais frequência nos últimos anos. Elas se comunicam de forma formal e informal, elas investigam e resolvem casos em conjunto. Basta ver uma série de acordos anunciados nos últimos anos, de Embraer, a Braskem, a Rolls-Royce, a Keppel, Odebrecht, por aí vai. No início, essa cooperação se dava mais entre o MPF e as autoridades americanas, mas hoje é muito claro que a CGU e a AGU também têm um canal direto com o DOJ e a SEC. Em terceiro lugar, ainda nesse panorama geral, acho que vale notar que nos últimos meses as autoridades americanas publicaram versões revisadas de dois documentos que são muito importantes para quem atua nessa área. Um deles é a segunda edição de um comentário ao FCPA, publicado pelo DOJ e pela SEC, que, entre outras coisas, trata dos 11 pilares de um programa de compliance adequado pela perspectiva americana. O outro, que acho que é mais importante para fins da nossa conversa hoje, é a terceira edição do Guia do DOJ para avaliação de programas de compliance. Esse guia é dirigido para os procuradores americanos, mas obviamente tem muita utilidade para empresas e executivos e advogados, porque compartilha as expectativas das autoridades. Esse guia de compliance do DOJ é estruturado na forma de perguntas que os procuradores devem fazer quando analisam os programas. Há uma série de temas centrais, mas as três principais perguntas são: se o programa de compliance é bem estruturado, se o programa de compliance é aplicado de forma séria e efetiva e se o programa de compliance funciona na prática. Uma das principais inovações dessa edição, terceira edição do programa de compliance, do guia de compliance do DOJ, é que os procuradores americanos vão analisar, de agora em diante, se empresas sob investigação
fazem uso de dados e métricas na hora de estruturar, implementar, aplicar e revisar seus programas de compliance. Tem 2 pontos centrais o guia no que diz respeito a isso. Primeiro, o guia instrui os procuradores a avaliar se o departamento de compliance de uma empresa tem acesso apropriado, adequado a dados e informações relevantes para monitorar a eficácia do programa, das políticas, dos procedimentos, dos controles. Se houver alguma restrição a esse tipo de informação, esse tipo de dado, os procuradores devem então avaliar se a empresa está tomando alguma medida para tentar solucionar essas restrições. E o segundo ponto central é que o guia instrui os procuradores americanos a examinar se avaliações periódicas de risco subjacentes aos programas de compliance de empresas se beneficiam do acesso contínuo a dados e informações operacionais relevantes. E se as atualizações e as revisões do programa de compliance efetivamente refletem esses dados e informações. A ideia é manter o programa constantemente atualizado aos riscos aos quais uma empresa está sujeita, que vão evoluindo e mudando com o passar do tempo. No contexto atual de pandemia, os riscos são diferentes dos riscos aos quais uma empresa estava exposta anteriormente. Dados, métricas, informações relevantes podem ser utilizados para adaptar um programa a essa realidade atual. Além desses 2 pontos, o guia sugere de forma um pouco mais ampla que os procuradores façam perguntas que indiretamente tocam no uso de dados e tecnologia também. Então, por exemplo, a empresa monitora o acesso às políticas e procedimentos para entender que documentos são mais acessados, que documentos atraem mais interesse. A empresa avalia se as sessões de treinamento estão tendo algum impacto no comportamento dos funcionários. A empresa checa se os funcionários estão a par da existência do canal de denúncias e se sentem confortáveis em usar esse canal. De uma forma geral, acho que a mensagem é muito clara. O DOJ espera que as empresas, sob a sua jurisdição, se esforcem para fazer uso contínuo em tempo real de tecnologia, de análise de dados e de métricas para monitorar, aplicar e atualizar os seus programas e para dar aos departamentos de compliance as ferramentas necessárias para cumprir a sua função. Obviamente, isso é muito desafiador para empresas menores ou num contexto de crise econômica, mas para empresas que dispõem dos recursos ou que têm um foco em questões de compliance ou que estão em áreas, indústrias muito reguladas, Data Analytics pode ser muito útil. Eu vou dar alguns exemplos, tanto no contexto de compliance, quanto depois no contexto de investigações internas ou de defesa, só para ilustrar um pouco a nossa conversa. No contexto de compliance, acho que um primeiro exemplo, tocando um pouco no ponto que o Steven levantou, a análise de dados pode servir como um sistema de alerta para a identificação de red flags ou de casos que mereçam uma análise mais cuidadosa do compliance ou do jurídico. Então, por exemplo, com base em critérios pré-definidos e no estabelecimento de um padrão comum para o cadastramento de solicitações de pagamento, uma empresa pode cruzar novos pedidos de pagamento com histórico de pagamentos, com relatos de denúncias anônimas, com listas e cadastros de partes sancionadas ou de PEPs, com índices de combate à corrupção da Transparência Internacional, do Banco Mundial. Isso tudo pode permitir que uma empresa identifique solicitações incomuns ou que envolvam um grau maior de risco e que, portanto, devam ser analisadas mais a fundo antes de serem aprovadas. Então, digamos que uma empresa, uma das principais estratégias de marketing de uma empresa seja patrocinar dezenas de eventos por ano nas várias jurisdições em que atua, seja vários estados no Brasil ou diversas partes do mundo. Data Analytics pode ajudar essa empresa a comparar o valor de um possível patrocínio com médias históricas de patrocínios da própria empresa, ou da indústria, ou do país em questão, ou da região em questão, e por aí vai, de forma a se identificar com mais facilidade casos que fujam ao usual ou que sejam consistentes com o que se costuma fazer
na empresa, no país, no estado ou na indústria em questão. O segundo exemplo, ainda no contexto de compliance, mas mais focado em aprimoramento de um programa de compliance, tem a ver com denúncias anônimas. Então, quer dizer, uma empresa pode usar Data Analytics para analisar denúncias anônimas e identificar se há algum padrão, se elas se repetem, se elas se centram em determinadas pessoas, ou áreas, ou jurisdições, se elas sugerem que determinado departamento está mais exposto, ou que determinado departamento precisa de um treinamento adicional, ou se alguma política precisa ser atualizada para fechar algum vazio, algum gap. Esses são, acho que, bons exemplos no contexto de compliance. Mas, como eu disse, Data Analytics também pode ser usado no contexto de investigações internas ou mesmo na defesa de empresas perante autoridades nos dois países. Então, quer dizer, no contexto de uma investigação interna, por exemplo, pode-se definir uma série de parâmetros de interesse e aplicar esses parâmetros sobre uma base de dados ampla, usando Data Analytics para determinar ou para detectar se há determinadas transações ou projetos potencialmente suspeitos. Então, no caso de alegações de corrupção, os critérios podem ser coisas tão simples como pagamentos em valores redondos, que não acontecem com tanta frequência. Você começar a ver uma série de pagamentos de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 2,5 para uma mesma empresa, isso não costuma ser comum. Faturas ou recibos sequenciais ou duplicados para o mesmo fornecedor ou prestador de serviço. Pagamentos para pessoas físicas, pagamentos feitos numa jurisdição diferente daquela em que os serviços foram prestados. Quer dizer, todos esses são critérios que sugerem conduta pouco usual. Pode-se aplicar esses critérios às bases de dados da empresa, inclusive contábeis, e com a ajuda de uma empresa de análise forense, identificar transações e pagamentos de interesse. E aí, feita essa investigação, entrando no ponto que Ana e Zeca comentaram, do trabalho a 4 a 6 mãos, o escritório de advocacia entra em cena para entender melhor os fatos, para analisar os documentos relacionados aos pagamentos identificados ou a projetos relevantes, para entrevistar executivos e, com esse processo, concluir se há uma explicação razoável para esses pagamentos, se eles não são preocupantes ou se de fato houve algum problema que precisa ser resolvido e, com isso, desenvolver a melhor estratégia possível. Um outro exemplo, no contexto de uma investigação interna, pode-se detectar literalmente milhões de documentos de possível interesse com base numa busca de documentos usando certas palavras-chave. Como a gente pode analisar tudo isso num tempo razoável ou de forma a conter custos? Ou se um executivo que tem conhecimento dos fatos está prestes a sair da empresa e precisa ser entrevistado em 2 semanas? É nessas horas que o uso de tecnologia, menos Data Analytics e mais tecnologia, pode ser particularmente útil. Para dar um exemplo, existe uma tecnologia chamada TAR, Technology Assisted Review, em que um software basicamente replica a análise humana de uma amostra de documentos sobre uma base de dados mais ampla, de forma a detectar rapidamente outros documentos parecidos com base na identificação de elementos comuns. Então, por exemplo, um grupo de advogados pode analisar uma seleção de 1.000 documentos e determinar quais são relevantes, quais não são, quais são protegidos por sigilo, quais não são. E com isso, com esse tipo de análise de amostras, os advogados vão treinando um algoritmo que usa inteligência artificial a replicar esse tipo de análise. Em alguma medida, isso é relativamente parecido com o que a Netflix faz. Quando a gente acaba de assistir um filme ou uma série, aparecem sugestões de outros filmes ou séries parecidos, com os mesmos atores, feitos nos mesmos países, e por aí vai. Eu tenho outros 2 exemplos que me parecem interessantes e que, a propósito, envolvem casos que a gente fez com o BMI e com a Stone Turn.
Então, num primeiro contexto, muitas investigações internas envolvendo empresas brasileiras nos últimos anos têm a ver com alegações de que as empresas fizeram pagamentos indevidos travestidos de doações eleitorais, quando isso era permitido, claro. E nós tivemos um caso com o BMA em que isso aconteceu, uma empresa estava sob investigação, as autoridades tinham interesse em entender se determinadas doações eleitorais eram, na verdade, pagamentos indevidos, e nós encontramos outras formas de demonstrar que esse não era o caso. Mas, se fosse preciso, a gente poderia ter usado o Data Analytics para comparar o valor das doações sob investigação com as médias históricas de doação da empresa em anos anteriores, em eleições anteriores, com as doações de outras empresas do setor, ou das principais doadoras do Brasil, de forma a demonstrar a razoabilidade das doações dos nossos clientes ou identificar alguma variação e entender melhor o porquê disso. Mas, obviamente, Data Analytics também pode ter uso em casos um pouco mais simples, em que uma espécie de análise de dados forense se faz necessária. É aí que entra o caso que a gente fez com a equipe do Steve. Fazer prova negativa, prova de que um cliente não fez algo, como um pagamento indevido por um agente público, não é simples, mas uma análise forense pode ajudar a demonstrar isso. Nós temos clientes fora do Brasil, cujos parceiros comerciais estão sob investigação. A nossa estratégia, nesse caso, foi de atuar proativamente, de antecipar qualquer contato das autoridades e coletar informações e documentos contratuais e financeiros para que a equipe do Steve, então, pudesse analisar o fluxo do dinheiro e mostrar de onde ele saiu e para onde ele foi. Esse tipo de análise nos permite explicar qualquer variação inesperada, se houver, e afortunadamente não houve nesse caso, e demonstrar que nenhum valor foi pago no meio do caminho, que não foi desviado, que não foi usado de forma suspeita. Se, quando as autoridades baterem na porta dos nossos clientes, que a gente espera que não aconteça, nós vamos ter um relatório demonstrando isso, que vai idealmente reduzir qualquer suspeita sobre eles. E um último ponto para fechar, que acho que vale a pena notar, é que Data Analytics também pode ter um papel importante no caso da negociação de um acordo nos Estados Unidos. Imagino eu, isso vai acontecer no Brasil no futuro também. Em 2019, a SEC resolveu um caso de FCPA contra a Microsoft, em termos mais favoráveis para a empresa, por razões que incluíam esforços de remediação de parte da Microsoft, que contemplavam o desenvolvimento e o uso de Data Analytics na identificação de transações de alto risco. Esse foi o primeiro caso de FCPA que a gente viu em que o governo americano publicamente elogiou o uso de Data Analytics para uma empresa e usou isso como um fator praticamente de mitigação. E isso antecede o guia de compliance que eu mencionei no começo da minha fala, de forma que nós esperamos que muitos outros casos nessa linha comecem a surgir no futuro. Essas são as minhas observações iniciais. Estou às ordens para responder perguntas. Obrigado, Daniel. Queria agradecer aqui em nome do BMA o Zeca, a Ana, o Steve, Daniel, todo mundo, brilhantes palavras aí, apresentações muito interessantes, refletindo a respeito desse tema. Para abrir agora a palavra para quem quiser perguntar, comentar, eu começo aqui então abrindo esses trabalhos e vou fazer meus comentários, algumas perguntas aqui para os colegas e já aproveito e na sequência, quem quiser perguntar alguma coisa, comentar, por favor, fica à vontade. A gente está aqui para intermediar as perguntas de vocês também. Acho que uma coisa que eu aprendi ouvindo a todos falando aqui é que, bom, a gente está vivendo aqui um momento de pandemia em que a gente teve obstáculos relativos ao compliance, às investigações mais claros. Então, algumas atividades que a gente tinha uma facilidade maior de fazer. Hoje, a questão do home office impedindo certas atividades de investigação, exemplo simples, espelhamento
de HD, pode se tornar uma questão do curso da pandemia, dependendo da região em que você vai lá coletar um dado. Mas, por outro lado, a gente tem outras tecnologias que atendem bastante a esse momento e podem ser tão bem exploradas como o Daniel também colocou, o Steve colocou, a Ana comentou, e com o valor jurídico correto, se trabalhado da forma correta, como o Zeca ponderou. Então, quer dizer, por um lado a gente teve restrições, por outro lado a pandemia também nos força ou indica caminhos de intensificar o uso da tecnologia. E o que eu aprendi ouvindo vocês aqui, que eu acho muito interessante compartilhar essa visão com todos os presentes, obrigado pela presença de todos, a propósito, é que, quer dizer, quando a gente conjuga formas diferentes de enxergar os dados em mais de uma camada de dados, a gente traz uma inteligência investigativa mais eficiente para o nosso caso. Então, o exemplo que a Ana deu lembrou bem isso, conjugando com a fala dos outros colegas aqui, quer dizer, eu começo a olhar não só para o significado da análise financeira, do pagamento, começo a conjugar o pagamento com outros indicadores e outras informações, períodos de tempo, formas de entender o comportamento humano naquela situação, ou para comprovar uma questão jurídica, ou para esclarecer e aprofundar uma questão de compliance e conduzir uma investigação e produzir prova como resultado dessa investigação. Então, quer dizer, hoje a gente veja, como compliance, como auditoria interna, como controles internos e como advogados também, cada vez mais obrigados a ter que entender mais das ciências de dados, pedir ajuda para especialistas que entendam dessa matéria, porque, de fato, são pontos que faz muita diferença a gente olhar para eles ou não para resolver questões de investigação. Então, às vezes, uma situação era mais difícil esclarecer só com uma revisão de e-mails ou só com uma revisão financeira isolada, quando a gente junta essas perspectivas de dados diferentes e coloca em linha do tempo, a gente começa a ter uma outra visão dos ilícitos e isso ajuda muito a toda a parte jurídica e toda a parte de compliance também. Então, esse é um comentário que eu queria fazer para abrir as perguntas. E aí, queria fazer uma pergunta para o Steve, para começar, e depois vou ler aqui, que já recebemos algumas outras perguntas também, mas enquanto eu me aproprio das perguntas dos colegas aqui participantes, Steve, queria te perguntar uma coisa. Qual é a visão do especialista em ciência de dados, em data analytics, a respeito de, por exemplo, você desenvolver o seu data analytics interno com a sua equipe de in-house, com o seu grupo, ou convidar especialistas externos para fazer esse processo a 6 ou 4 ou 8 mãos, como brincamos aqui algumas vezes ao longo dessas falas. Queria começar com essa provocação e aí, em seguida, vou me apropriar das perguntas que os participantes estão enviando. Obrigado, João. Como tudo, depende, né? Tem um grupo que prefere fazer in-house, desenvolver tudo in-house, com equipe treinado e tudo, e tem um outro grupo que prefere terceirizar por vários motivos. Enquanto uma solução interna permite mais personalização, eu diria que a terceirização da análise de dados, por outro lado, permite custos que são previsíveis, uma implementação rápida, porque a empresa terceira tem os recursos, as pessoas que podem ser alocadas no projeto, e também a questão de recursos mais avançados na lado tem que harmonizar os dados em um lugar, né? Então, e isso é importante. Então, eu acho que a questão é eficácia, né? Bom, além disso, a terceirização também permite trabalhar com profissionais de compliance, investigação, jurídico, para treinar os funcionários atuais para navegar a ferramenta de Data Analytics. E então é uma forma também de usar a terceirizar no primeiro momento e depois pode fazer parte disso in-house. A gente sempre quer trabalhar o que é melhor para o cliente, né? Agora, do ponto de vista investigativo, já é um pouco diferente. Aí tem que ganhar na agilidade, né? Não adianta. Aí é rápido e com a experiência
de terceirizar em outras indústrias, outros segmentos, outras investigações, outros casos perante DOJ, SEC, você já ganha também nesse ponto. Então, e do ponto de vista, vamos dizer assim, mais proativo, eu diria que a terceirização, o outsourcing, permite executar uma análise de gap do sistema do cliente, né? Se houver, né? Por exemplo, bancos, aviação, varejo, os caras têm, sem dúvida, uma equipe da Data Analytics focado no lado preditivo para fazer a coisa acontecer. Faz parte do negócio deles, né? E então, sim, dependendo do fornecedor, eu acho que ele pode ajudar rapidamente ao ambiente global. Por exemplo, no constante mudança devido ao Covid-19. É o maior foco do regulador, né? Então, tem muito fraude acontecendo nisso. Agora, independentemente de tudo, João, eu acho que quando a gente está falando do contexto da investigação, e não tanto no outros pontos, é importante envolver o escritório da advocacia imediatamente. Como que o próprio Daniel falou, a questão é sigilo. Não tem como bobear com esse assunto, né? Então, acontece que, às vezes, sem querer, a gente acaba identificando possíveis dados que comprometem a própria empresa. Imagina, né? Então, é fundamental envolver escritórios de advocacia desde o primeiro momento. E como o Zeca falou, e eu gostaria de frisar esse ponto que acho muito importante, que devemos focar em utilizar os dados como prova e evidência. Ponto final é que eu acho que você ganha muito mais agilidade. Claro, tem um ponto do custo a considerar, mas dependendo da situação, não pode ver isso como um custo, mas sim como um investimento. No caso que o Daniel falou da Microsoft, né? Eles saíram bem nessa acordo. E eu acho que um ponto para acrescentar, Steven, nessa questão, é que independente da investigação interna, que seja para dados e questões internas da companhia, como fraude, assédio, se a empresa, nesse momento em que ela vai fazer a investigação, é para apresentar alguma documentação para autoridades públicas, é muito importante que tenha alguém independente fazendo essa análise. Por mais que a empresa internamente, inclusive instituições financeiras, tem isso sim, uma super capacidade e às vezes equipamentos e conhecimento desse trabalho, porque a expertise deles do negócio maior até do que os terceirizados e tem que trabalhar em conjunto, é importante que tenha alguém independente fazendo essa parte forense juntamente com os advogados, para que isso possa ser apresentado para as autoridades e que seja aceito de uma maneira independente, que aquilo foi realmente feito por um terceiro, que não tem nenhum ajuste naquelas informações. Então, esse é um dado que eu acho que é muito importante. Travou. Me falhou um pouco a... Bom, acho que eu vou... Vou continuar. Tem umas perguntas interessantes que as pessoas enviaram. Ana, voltou sua conexão? Legal. Quer terminar? Deu uma falhadinha rápida, mas... Não, era só essa questão da independência da utilização para apresentação para as autoridades. Tá legal. Legal. Tem um colega aqui que fez uma pergunta, o Ricardo, obrigado, Ricardo. Falou, senti falta aqui da LGPD. De fato, é um bom ponto. Lembrar da LGPD no contexto de Data Analytics, aqui de investigações. Veja, na própria exposição de motivos lá da LGPD, a gente tem um trecho em que a LGPD fala que fraude e combate à corrupção é um interesse legítimo e que justifica o acesso ao dado. Então, muita gente, às vezes, que não estuda tanto a parte de investigação corporativa, estuda mais a LGPD, fica com a impressão, no primeiro momento, de que a LGPD proibiria a gente de coletar o dado para fazer e conduzir uma investigação interna, mas não é bem isso, porque se a gente olhar lá no artigo 7º e 11º da LGPD, a gente vai ver que o legítimo interesse é um
fator relevante para você dispensar o expresso consentimento do indivíduo para coletar o dado. Isso se o dado que for coletado via Data Analytics for um dado que se enquadre naquele conceito de dado pessoal sensível. Então, queria fazer esse comentário com relação à LGPD. E agora, para os palestrantes, fazer uma pergunta interessante aqui que o Fabiano fez. Obrigado, Fabiano. Ele diz assim: qual o envolvimento da área de tecnologia da informação nos trabalhos de Data Analytics ou de investigação? Então, a Ana talvez pudesse comentar um pouco, depois do Steve e o Daniel também, se quiserem, como é essa relação entre a área de tecnologia interna da empresa e a equipe de Data Analytics que vem fazer um trabalho, e aí o Fabiano ainda complementa, e se ainda for uma área de tecnologia terceirizada, ou seja, para aquelas empresas que não têm a sua área própria de TI e ainda tem uma tecnologia terceirizada, porque daí, de fato, pode ser que dependendo da investigação, aqui a gente tem alguma questão de sigilo ou de que tipo de informação buscar. Então, se os palestrantes quiserem comentar um pouco em relação a essa intersecção da área de TI. Eu acho que foi um pouco do que a gente até tinha comentado no início. É super importante a participação da área de TI, porque tem todo o conhecimento, os dados, das informações, até para você, quando chamar uma empresa externa de forensic, a interação com essa equipe para poder fazer a coleta, a análise de que são somente aqueles equipamentos que cada uma daquelas pessoas que a gente chama de custodiantes, no jargão da investigação, vão ser coletados, como que a gente vai conversar sobre esses pontos. É importante que o TI esteja envolvido, sim, junto com o escritório externo, até a própria área de compliance, especificamente a área de compliance, que vai estar coordenando esse trabalho, e a empresa de forensic externa. A gente já fez, e acredito que várias empresas têm áreas de TI terceirizadas, e é importante que sim, tenha um guarda-chuva do escritório de advocacia para proteger o sigilo, como o Steven e o Daniel bem mencionaram, e normalmente, quando é terceirizado, se solicita que somente algumas pessoas dessa área de TI terceirizada tenham acesso ao que está sendo analisado, à discussão e à investigação. Muitas vezes é solicitado que celebrem um NDA e que eles falem sobre confidencialidade, que todas as proteções das informações, mas isso usualmente já está no contrato deles de trabalho, porque essas áreas de TI terceirizadas acabam tendo acesso a muitos dados importantes das empresas. Então, isso usualmente está ali incluído. Acho que o ponto relevante aqui é manter o sigilo da investigação, tanto interno, para poucas pessoas terem acesso, porque esse é o dado mais importante da investigação, que a investigação em si ela seja feita de uma forma suave, em que somente as pessoas que vão ser os targets tenham conhecimento pelos avisos, não deletar informações, e para que possam disponibilizar todos os seus equipamentos para que seja feita essa checagem, mas que isso não seja uma informação de corredor nas empresas, para que o trabalho flua melhor, ninguém se sinta coagido. Às vezes é uma investigação para uma análise de uma questão que vai favorecer a empresa, e que tenha o guarda-chuva, sim, do escritório de advocacia para a proteção do sigilo dos dados advogado e cliente. Isso nos Estados Unidos, e o Daniel pode depois falar melhor, isso é muito segmentado nos Estados Unidos. Isso no Brasil existe a previsão, e a gente trabalha muito com essa questão de que existe sim o sigilo dos dados do advogado e cliente, mas a gente sabe que particularidades em algumas operações isso acaba não sendo tão respeitado, mas isso tem que ser um ponto muito estressado e batido pelas partes. Tem um ponto que acho que é importante, Carol, o provimento da OAB que trata das investigações defensivas, ele prevê que o trabalho de investigação compreende não só o trabalho dos advogados, como também de consultores técnicos contratados para atuar em conjunto. Então, embora seja um provimento da OAB, não é uma previsão legal, ele define o trabalho tentando mostrar que o trabalho do advogado aqui ele é feito, sim, com a participação de consultores externos, né, de terceiros, e como o pessoal da área de tecnologia da informação. E isso faz parte. Então, geralmente, faz um trabalho associado até uma subcontratação, né, contratação pelo escritório de advocacia, para deixar claro que aquele trabalho também é parte
né, do trabalho de defesa e, consequentemente, está sujeito aos privilégios do trabalho dos advogados. Quer comentar, Steve, Daniel? Se não, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena fazer. Eu concordo com tudo. Desculpa, Steve. Não, pode falar. Obrigado. Não, só ia complementar. Concordo com o que a Carol e Zeca falaram. Acho absolutamente fundamental o envolvimento do departamento de TI nos dois ângulos, né, de investigação interna e defesa de um lado e de compliance do outro. Nos Estados Unidos, a noção de privilege, de attorney-client work product, essas doutrinas que protegem a informação são um pouco mais delineadas, são muito presentes, e a preocupação é tamanha que, por exemplo, se uma empresa for contratar uma consultoria de análise forense, como por exemplo a Stone Turn, o que se costuma fazer é se proceder a essa contratação por meio do escritório de advocacia. Então, o escritório contrata a consultoria, embora os pagamentos sejam feitos pela empresa, para proteger de todas as formas possíveis o sigilo das informações. E, de fato, o manual do DOJ, por exemplo, diz especificamente que a colaboração de uma empresa não está condicionada ao compartilhamento de documentos protegidos por esse tipo de sigilo. Que acho que é algo importante e dá um pouco mais de conforto para empresas. E no contexto de compliance, voltando ao ponto do envolvimento do TI, acho que mais até do que só o TI, realmente um programa de compliance adequado requer o envolvimento de todos na empresa, do TI, do departamento financeiro, da diretoria, do conselho e por aí vai. Eu ouvi de um colega que trabalha numa empresa que implementar obter determinados dados e métricas para continuamente atualizar um programa de compliance não é tão difícil. O mais difícil é pôr todo mundo na empresa na mesma página, de forma que todos estejam de acordo e alinhados e por aí vai. E acho que, em alguma medida, essa determinação do DOJ de que os programas de compliance devem se beneficiar do acesso contínuo a informações, e por aí vai justamente nessa linha. Além disso, como um todo, ter uma função preventiva que protege o mercado e a própria empresa, esse tipo de iniciativa realmente requer que todos na empresa falem a mesma língua, estejam se comunicando, estejam alinhados, que haja o tone at the top, mas que haja também o apoio e o suporte do financeiro, do TI, da contabilidade, e uma atuação integrada junto com compliance e com o departamento jurídico. Só queria acrescentar, Fabiano, a primeira parte aí da sua pergunta, qual é o envolvimento da TI, né? São dois momentos. Um é na parte proativo e o outro é reativo. Então, dependendo da situação. Mas nos dois pontos aí, dois momentos, é a coleta de dados. Então, é fundamental o envolvimento da TI na coleta dos dados e conseguir garantir que esses dados não foram manipulados, né? Porque a gente tem que ter a cadeia de custódia, a gente tem que mostrar que a gente conseguiu documentar como que a gente conseguiu os dados, né, a base de dados, onde eles estão localizados. Então, ele tem que ser 100% completo. É fundamental o envolvimento da TI, eu acho que isso não é uma surpresa, mas na coleta de dados é onde muita coisa pode dar errado. Pensa comigo, se os dados não são completos, imagina a análise que a gente vai fazer em cima desses dados. Então, é muito importante que na coleta de dados a gente recebe 100% das informações completos e sem manipulação. Perfeito. A pergunta do Fabiano rendeu bastante aí. Obrigado, Fabiano. O Leandro Chagas fez uma pergunta aqui muito interessante também, que vale o comentário. Quais são as fontes públicas ou não que vocês utilizam para obter dados como referência a fim de confrontar com dados obtidos internamente nas empresas e investigações? Isso é interessante, porque aqui a gente faz justamente a ponte entre duas tecnologias ou duas metodologias que
que estão cada vez mais em voga. Então, não sei se todo mundo já ouviu falar ou conhece um pouco esse método de OSINT, Open Source Intelligence, quer dizer, esses background checks, essas diligências de integridade, ferramentas de varredura de informação, de screening. Tem as ferramentas pagas, claro, a gente conhece várias ferramentas famosas, Lexis Diligence, UpMiner, tem muita ferramenta boa no mercado, mas o importante é, as fontes são públicas, são lícitas, em que pese você pagar por uma ferramenta agregar dados ou não, o principal é usar a fonte pública e lícita. E claro, dependendo do seu negócio, tem que estar muito bem alinhada a questão do uso do dado de pessoas, né, dados pessoais, de background check para GDPR, LGPD, tem todas essas questões. Hoje em dia tem que tomar um baita cuidado em comprovar que você de fato precisa fazer isso, como falamos há pouco. Mas essa atividade aqui de inteligência em fontes abertas, de OSINT, como eu estou falando, ela tem uma grande intersecção com Data Analytics, justamente nesses casos que o Steve mostrou aqui de, por exemplo, conflito de interesses entre fornecedores e pessoas da área de procurement ou da área de licitações privadas ali de uma empresa, na área de compras. Como é que a gente checa se essa pessoa da área de compras que está aprovando um fornecedor não tem relacionamento com o fornecedor? De alguma maneira, a gente vai ter que tentar ver malhas de vínculos e fazer conexões e buscar em fontes abertas dados para checar conflitos de interesse. E hoje se discute muito a questão de privacidade de dados nas investigações e em contextos similares, justamente porque, em que pese a gente ter muita lei que fala sobre privacidade, a gente tem muita ferramenta que revela muita informação a respeito de todo mundo e de muita gente, de muitos lugares, e assim, franca expansão da quantidade de informações que a gente tem hoje à nossa disposição para fazer essas conexões. Então, é sim um passo muito importante do uso do método de Data Analytics, você depois cruzar com outras inteligências de investigação, outras fontes de dado e informação. Os background checks, a inteligência corporativa, o OSINT, como eu falei, tem crescido muito. Se vocês pesquisarem na internet os movimentos de OSINT, esses dias eu vi até uma coisa muito legal, o Trace Labs, que é uma ONG que usa o OSINT para achar pessoas desaparecidas. Então, assim, é uma coisa em franca expansão, que tem a ver com essa nossa matéria, não é? E de novo, tecnologia, tecnologia e tecnologia. Então, a pandemia trouxe essa visão, né? Aumento de ataques cibernéticos, home office abrupto, aumento do uso de tecnologias. Então, é por isso que a gente tem que estar mais preparado, estudar melhor mesmo como a gente pode aplicar essas tecnologias nas nossas investigações, que foi um grande objetivo aqui das nossas falas, das nossas perguntas. E acho que podemos fazer mais uma última pergunta. Alguém quer comentar sobre esse ponto aqui, das fontes abertas e com Data Analytics? Deixa eu ver. Dá tempo de mais uma pergunta aqui. Tem mais uma? Deixa eu ver. Teve um colega aqui, anônimo, que fez uma pergunta, Daniel, que é interessante. Vamos terminar com essa aqui. Desculpe, tem outras perguntas, eu sei. Obrigado a todos que enviaram perguntas, mas a gente vai ter que escolher algumas. Vou escolher essa aqui. Considerando o ponto comentado pelo Daniel, como ele vê o peso que as autoridades dão para a questão do aculturamento, comunicação e transversalidade da atuação das áreas em conjunto com a área de compliance, principalmente do acesso e apoio das áreas que as áreas da empresa têm com relação e atuação conjunta com o departamento de riscos. Então, ou seja, eu estou entendendo que o colega está querendo ter uma visão americana aí, Daniel, da sua experiência, da sua prática, de como é que se enxerga essa cooperação entre outras áreas da companhia e a área de compliance. Se vê com bons olhos, é positivo isso ou não? As autoridades atribuem a isso um peso interessante, atribuem relevância? Eu acho que depende um pouco do contexto em que se analisa isso. Eu acho que a visão das autoridades americanas é de que é fundamental que o departamento de compliance, o jurídico e a auditoria interna tenham total independência e autonomia para cumprir as suas respectivas funções. Aliás, uma das considerações relevantes no contexto do guia do DOJ é se o departamento de compliance tem
os recursos e o apoio necessários, a independência e a autonomia necessários. Então, eles precisam de dinheiro, eles precisam de gente, eles precisam de acesso à informação, precisam de apoio da direção, eles precisam de acesso direto ao conselho de administração ou à diretoria, se não for possível. Então, quer dizer, de um lado é fundamental ter essa independência, essa autonomia. Por outro lado, também é muito importante, e na prática é necessário que as diferentes áreas se comuniquem e compartilhem informações relevantes na medida da competência de cada uma. Uma das questões que acho que surge com mais frequência é onde começa o trabalho, onde termina o trabalho do compliance e onde começa o trabalho da auditoria interna. E a visão americana da coisa é de que são dois departamentos completamente independentes. E a função da auditoria interna é se certificar de que as coisas estão sendo bem feitas dentro da empresa, de que o compliance tem as ferramentas necessárias, de que, enfim, denúncias estão sendo investigadas a fundo, de que o programa está sendo atualizado. Enquanto o compliance, por exemplo, tem uma função diferente, mais de desenhar as políticas e de implementá-las e aplicá-las no dia a dia, de dar treinamento, de esclarecer dúvida, de fazer a ponte com a direção e por aí vai. Muito legal, tá certo. Bom, gente, tivemos outras perguntas aqui bem interessantes. Desculpe aí aos participantes que não tiveram suas perguntas apresentadas aqui. Muito obrigado pela participação e presença de todos. E queria aqui mais uma vez agradecer a toda a equipe de marketing aqui do BMA presente, participando com a gente, a Ana Carol, o José Guilherme, o Zeca, o Steve, o Daniel, o Luiz Marcelo acompanhando aqui com a gente da nossa equipe, outros colegas aqui do BMA na sala, gente, Tatiana, Iano, o Regis, o Ramiro, um monte de gente veio prestigiar. Em nome de vocês, agradeço a todos os participantes aí. Muito obrigado, a gente fica contente de trocar experiência, poder abrir a palavra aqui, trocar um pouco de ideia e contem com a gente está sempre à disposição de todos aqui. Desejamos um bom dia a todos. Obrigada, gente. Abraço. Tchau. Tchau. Bom Obrigado. dia. Bom dia. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada.